Bom dia, a gente começa a edição de hoje falando de saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 12,6% de todas as mortes registradas no Brasil podem ser atribuídas às consequências do tabagismo, o que representa um total de aproximadamente 150 mil mortes por ano. O consumo de cigarro prejudica a saúde não só do fumante, mas também de quem fica perto dele. Inala boa parte da fumaça. Este é o diagnóstico da Organização Mundial de Saúde. Tem milhares de coisas que estão na fumaça. E você está do lado, o paciente, a pessoa fuma todo dia, toda noite em casa. Ela vai ter problema sim, bronquite, asma, problemas alérgicos, até de pele, né? O cigarro não dá só problema no pulmão, ele dá problema no cérebro, né? Ele dá problema nos rins, dá problema nas artérias das pernas. Várias patologias nas artérias das pernas são causadas pelo cigarro. Quanta gente é amputado por causa do uso do cigarro? Aquela fumaça, aquela combustão acaba lesando também o pulmão de pacientes que são fumantes passivos. É muito comum as esposas, por exemplo, dos fumantes acabarem desenvolvendo um câncer de pulmão, por exemplo. Isso não é infrequente, não. Eles têm uma maior probabilidade do que uma população não fumante. As doenças no coração e nas veias do corpo humano são agravadas pelo consumo de cigarro, explica este médico neurologista. O cigarro, o tabaco, ele não tem só nicotina, né? Ele tem mais de 5 mil elementos que causam doenças graves. O principal são nas artérias. Por quê? As artérias nossas, as veinhas, como a gente chama, né? Elas são como se fosse um cano de cobre, limpinha por dentro. O cigarro estraga a parte de dentro dela. Então, no nosso corpo todo, nós vamos ter problema. Principalmente no cérebro, porque as artérias do cérebro são um pouco diferentes, né? Essas substâncias todas, elas vão corroendo isso. E com o tempo, elas acabam como se fosse dando um ferrugem dentro da veia, da artéria. Então, acaba obstruindo, acaba entupindo essas artérias. E aí desenvolve um AVC, como se fosse de uma caneta, né? Ele vai corroendo aquilo, chega uma hora que a caneta entope, ou então a caneta borra, porque a artéria rompe. Uma das interrogações é se o fumante parar de fumar, o corpo humano consegue se regenerar e evitar as complicações futuras na saúde? Infelizmente, ele vai ter um prejuízo. O pulmão ele não recupera a sua capacidade. Ao contrário, com o processo de envelhecimento, nós vamos perdendo essa capacidade e o cigarro acelera essa perda. Felizmente, a maior parte das pessoas é bastante resistente ao cigarro. Então, nós sabemos que de uma população de 100 pessoas que fumam, 15 vão desenvolver enfisema e bronquite. Os outros 85 têm uma perda discreta, mas podem surgir outras doenças, principalmente as doenças neoplásicas e as doenças cardiovasculares. Mas, infelizmente, o pulmão ele não se regenera, as pessoas vão ficar com uma sequela. Infelizmente, é uma marca que fica, né? É que nem você colocar um prego numa porta, depois você tira o prego, a marca fica, né? Então, essa marca está marcada nele, né? É claro que ele, quanto antes ele parar e se ele tiver bons hábitos, principalmente não ficar sedentário. Não precisa correr maratona, mas precisa andar, precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um pilates, precisa se cuidar, né? Uma notícia boa, o Brasil é um dos países que tem menos fumantes hoje, cerca de 10% da população só fuma, mais do que países até mais desenvolvidos. Então, o brasileiro já tem uma conscientização maior. Só que 10% de 200 milhões são 20 milhões de pessoas. Então, ainda nós temos aí um bom caminho a percorrer. Acontece hoje, a partir das 13 horas, na Câmara Municipal de Paracatu, o segundo seminário Água para Todos. O evento vai discutir o futuro do uso coletivo dos recursos hídricos no município. Em entrevista recente ao Jornal da Manhã, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu ressaltou a importância desse evento. Pois é, Lília, nós já fizemos um seminário aqui, Água para Todos, né, um tempo atrás, onde tivemos vários palestrantes, inclusive mostrando um programa que a Agência Nacional de Águas desenvolve, que é um programa de gestão de águas também, né? E
nós agora estamos realizando o segundo seminário, Água para Todos, que tem como principal objetivo levar informações para a comunidade, principalmente os grandes usuários, e também pequenos e médios usuários, a respeito do uso compartilhado de água, né? Principalmente buscando alternativas para que tenham água para todos e não falte água para ninguém. Nós estamos trazendo especialistas de Brasília, que desenvolveram ações quando a gente lembra que no ano passado enfrentou uma crise violentíssima, né? Não tinha água em lugar nenhum em Brasília. Então eles desenvolveram as ações junto com os grandes usuários e produtores rurais, etc. E fizeram um trabalho de gestão de recursos hídricos em Brasília que minimizou muito a situação, né? E hoje lá está tranquilo, mas tem ainda a lembrança do que foi feito. Então nós estamos trazendo esse pessoal para que tragam a sua experiência para cá, né? Para a bacia do Rio Paracatu, porque... Qual a importância disso para a bacia do Paracatu? Qual é a realidade? Na realidade, nós temos mais terra do que água, né? Aqui na nossa região. Isso é um desafio muito grande. E é uma região que tem um uso muito intensivo de água. Então, mas a gente entende também que se a água for administrada com critérios, nós vamos ter água para todos. Todo mundo. Né? É o nome do seminário, inclusive. Então, eu acho que essas experiências são bem-vindas. Nós teremos 3 técnicos, até agora confirmados, que é um do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que vai mostrar a alocação de água nessas áreas de conflito em Minas Gerais, já que aqui nós temos a maior área de conflito decretada pelo Estado de Minas em Minas Gerais, que é a região da bacia do Rio Escuro. Isso é um dado importante. Né, que pega vários municípios aqui da bacia, e uma área muito grande. E tem também 2 técnicos, um da DASA, que é a Copasa, do Distrito Federal, e um da Emater também, que vai trazer experiência para o pessoal, para que aqui a própria sociedade comece a construir uma ideia coletiva. Né? Uma ideia coletiva de gestão de água. E chegou a hora de saber quais são os destaques do portal MB News, com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo, qual a pauta do dia? Bom dia, Lília, bom dia a todos que nos assistem. Hoje vamos falar da agenda da semana. Em Paracatu, no noroeste de Minas, começa hoje na Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio os festejos do padroeiro da cidade, com celebrações de missas, novenas, orações do terço e também com a realização das tradicionais barraquinhas, que atraem um grande público todas as noites. A programação inicia todos os dias às 18 horas e segue até o dia 13 de junho, quando haverá a procissão. E aqui ainda em Paracatu, hoje às 19 horas, a Prefeitura realizará a audiência pública para apresentar o plano de urbanização de assentamentos precários dos bairros Bela Vista 2, Alto da Colina, Amoreiras 2, Esplanada e Nossa Senhora Aparecida. A comunidade pode e deve participar. O evento acontecerá às 7 horas da noite na Escola Municipal Coraci Meireles, no bairro Amoreiras 2. E outra novidade é que as inscrições para o Festival de Música Popular Brasileira de Paracatu foram prorrogadas. O secretário municipal de Cultura explicou o porquê. Tínhamos poucas inscrições, né? E o pessoal de Paracatu também ainda não tinha feito inscrição, nem de Paracatu e nem de região. Então nós prorrogamos as inscrições pela internet. As inscrições que faria via correio, elas terminaram exatamente no dia 31. Em função de que as postagens às vezes podem demorar, né? E no período que a gente estiver fazendo já a seleção, ainda estaria chegando postagem, porque às vezes o correio demora ou vem alguma coisa errada. Então, as inscrições pelo correio, elas terminaram no dia 31. As inscrições que são feitas pela internet, elas foram prorrogadas até o dia 8. Então, essa foi a alteração, né? E nós já tivemos, e como sempre, o brasileiro deixa sempre para a última hora, nas últimas horas e nos últimos dias nós tivemos um aumento considerável do número de inscrições, porque a gente entende que ser um festival de abrangência nacional, ter poucas inscrições significa também que a gente tenha um festival com um nível menor, né? Ou com um número menor de participações, com músicas menores. Então, como o nosso festival sempre foi marcado com inscrições que chegaram aí a 170, às vezes 200 inscrições,
não justificaria a gente fazer hoje um festival com a metade das inscrições. Então aproveite. E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Eu volto amanhã. Bom dia, Lília. Ok, Elô, obrigada pela participação. E olha só que dado preocupante. Uma pesquisa publicada recentemente mostrou que os casos de suicídio diminuíram no mundo, mas cresceu até 24% entre os adolescentes no Brasil. Os estudos também mostraram que a chance dos meninos tirarem a própria vida é até 3 vezes maior do que as mulheres. Diante desses números, se torna cada vez mais essencial o acolhimento dos jovens que precisam de ajuda. Amigos e familiares devem ficar atentos e ajudar na prevenção desses casos. Uma triste estatística. De acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é a 4ª causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Em Andradas, uma situação recente só não terminou em tragédia devido à ação rápida da Polícia Militar. De acordo com o cabo Augusto, os profissionais estão preparados para agir em situações de vulnerabilidade. Chegando no local, nós deparamos já com o indivíduo desfalecido, né? Nós conseguimos retirá-lo da árvore e demos os primeiros socorros. Fizemos acionamento do SAMU que teve no local e o conduziu para o pronto atendimento municipal, onde ele recebeu os demais cuidados. É muito gratificante ter a oportunidade de poder salvar uma vida, de poder ajudar um pouco, né? E essa é a forma que nós tivemos de poder contribuir com essa pessoa. É uma ocorrência um pouco atípica da nossa rotina, sai um pouco fora da nossa rotina, mas é algo que nos preocupa muito, João, tendo em vista que muitos desses problemas são provocados pelo uso abusivo de drogas, tanto drogas lícitas e ilícitas, né? Enquanto os índices de suicídio caem em todo o mundo, no Brasil, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou em 24% entre 2006 e 2015, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O maior número foi na capital mineira, Belo Horizonte, 3,13 para cada 100 mil habitantes em 2015. Diversos problemas estão presentes na sociedade atual, principalmente o uso de drogas, que acaba resultando em tragédias. E não há faixa etária específica. Apesar dos jovens estarem na lista dos mais vulneráveis, os problemas sociais podem afetar qualquer pessoa. Uma faixa etária que está compreendida aproximadamente entre 15 a 32 anos, o público idoso também, preferencialmente idosos que vivem sozinhos e sem cônjuges, usuários de drogas, né, e pessoas com algum transtorno mental. E a gente faz essa associação ao uso de drogas, a gente precisa olhar por vários lados, principalmente porque se nós imaginarmos que a substância, ela elicia uma excitação, um prazer muito grande, um humor muito elevado. Por outro lado, quando a substância perde o seu efeito, ela vai proporcionar um estado depressivo. O melhor modo de prevenir suicídio é o amor. Os amigos e familiares devem ficar atentos, observar os comportamentos um dos outros e oferecer ajuda quando necessário. Além disso, doenças como depressão e transtornos mentais precisam de atenção especial. Para que as pessoas sentem, conversem e olhem para o outro, que as pessoas observassem um pouquinho o funcionamento do seu familiar, se ele está fugindo um pouco do padrão, se ele está um pouco quieto demais, se ele está isolado demais, porque às vezes quem está quietinho lá no quarto não dá trabalho, não incomoda. Então, para que a gente possa ler através dos sinais e fazer uma percepção de que algo não está bem como estava, de que aquela pessoa está apresentando um quadro um pouco apático, um pouco desmotivado.
se ela ganhou muito peso, se ela apresentou uma perda de peso importante, se ela já não sente mais prazer nas coisas que ela sentia, se o grupo de amigos mudou muito, como é que a pessoa está transitando dentro da sua vida a partir do lazer, das obrigações como escola ou como trabalho e mesmo nas interações familiares. É interessante que alguém tenha um olhar para essas pessoas. Um desses sinais também seria que, após uma tentativa ou uma fala desse desejo expresso de se cometer um autoextermínio, né, como nós chamamos a tentativa de suicídio, seria que aquela pessoa ela se apresenta muito feliz demais. Então, isso poderia nos dar um indício de que realmente essa pessoa decidiu por essa solução dos seus problemas, né? E se você está passando por momentos de dúvidas, existe um serviço gratuito que pode fazer a diferença. O Centro de Valorização da Vida presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Basta ligar para o telefone 188. A pessoa, quanto mais ela consegue processar aquilo, colocar aquilo para fora, mais ela tem chance de estar bem, de se sentir